@postnet.biblia. Se inscreva. O propósito de vida dos 12 apóstolos de Cristo. Chamado dos mártires versus chamado da Igreja prudente. É como no cenário de vida humana, assim Cristo planejou para cada um como seria. Vemos 12 apóstolos, mas perceba que 11 é a maioria que morreram como mártires, assim como soldados que partiram para a guerra. A missão deles era essa posição de combatentes, como cita Paulo, já fazendo a referência de que todos quantos assumem missões e assumindo esse posto de soldados de Cristo, onde ele menciona em suas cartas, e que vão a caminho de uma guerra confrontar e defender aquilo que é legítimo e verdadeiro e independente de qualquer situações ou enfrentamentos, riscos assumidos, não importaria mais nada nessa vida, a não ser estar ao lado daquele que só tem palavras de vida eterna. E assim foi a missão dada a eles. Morreram para o mundo, mas viveram eternamente para Cristo, figurando o martírio, e ficou apenas um apóstolo de nome João, aquele mencionado no Apocalipse, e perceba que na cruz aos pés de Jesus ele ficou, e hoje, esse contexto se testifica na Igreja prudente, mediante a fé na cruz de Cristo em relação às obras de salvação, e assim assumimos um apostolado por intermédio do Espírito Santo, testemunhando a morte e a ressurreição de Cristo, pois ele nos convence pela palavra. E veja que nesse cenário, o Senhor aparecia somente para algumas pessoas, somente para aqueles que verdadeiramente mantiveram a sua fé, a sua postura, a prontidão, o resguardo da plenitude da graça, uma vida cristã com integridade e retidão, se mantendo firmes, e puderam ver Cristo ressuscitado e constataram de fato a sua ressurreição. O que levou essa confirmação na vida daquelas pessoas foi a fé genuína, e foram participantes dessa glória, como também a sua igreja nesse século vai vivenciar a glória do Senhor. Verás Cristo ressurreto e glorificado, e te digo que de fato histórico e bíblico é profético e revelador. João é verdadeiramente o apóstolo que confirma hoje a postura da Igreja de Cristo, o seu corpo, e que crê na morte e ressurreição de Cristo hoje, mediante fé e graça, e João testemunhou o que viu, e nós vivemos expressando o que sentimos pelo Espírito e testemunhando pela sua palavra, aqueles que têm uma conversão de mente e de vida, assumindo um apostolado, se tornando participantes do reino de Deus aqui, esse corpo formado por várias partes e membros, que defendem o evangelho do conserto e de restauração, e unidos em um só espírito e uma só comunhão e uma só fé, que é fortalecida mediante o amor de Cristo em nós, temos uma mente transformada e uma ligação com os céus, e que nos sustenta a cada dia. Veja, que recebemos de Jesus uma intercessão diária, uma proteção extra, e isso ele nos ensinou na sua vida física. O cenário de Cristo no jardim do Getsemane nos retrata a oração, vigilância, que como somos parte desse corpo nos ensinou que devemos interceder pelos nossos irmãos de fé, a intitulada Amiga de Cristo, como soldado sim, do exército de Cristo, mas em prontidão e espera, constituída por pessoas civis e defensoras da verdade, mas um de seus papéis nessa terra é de ser intercessora, a parte espiritual, pois, nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades e principados do mal. A guerra dela é espiritual, para desarmar o inferno e ser como combatentes da retaguarda, um reforço para os soldados, poucos escolhidos, a reserva ou estrutura de apoio dos missionários da palavra do Altíssimo que estão em campo de guerra e hostilidade. Eles batem de frente com o iníquo, arriscando suas vidas em defesa da única verdade. A Igreja, ela tem essa responsabilidade de orar pelos missionários de campo, que assumem esse chamado de missões, e que são como os outros 11 apóstolos que, como soldados, hoje uns vão para a guerra e voltam e outros não. O que o Senhor me revelou sobre o fato de 11 apóstolos terem morrido depois da ascensão de Jesus, demonstra o que realmente irá acontecer num futuro breve, em que muitos serão chamados para a ocasião, a maioria ficará para esse momento, e hoje vemos missionários morrendo como mártires, cumprindo os seus chamados, são guerreiros de frente de batalhas, e triunfam na glória de Deus. Veja, nós estamos no 4º estágio, isso vou confirmar. Dentro da palavra revelada, a igreja de Tiatira, seu nome significa castelo branco, que podemos atribuir ao cavalo branco. Apocalipse 19:11 até 16, aquele mencionado no Apocalipse, o cavaleiro e seu cavalo branco, e vem fazer justiça, nos cobrir com a sua pureza até então de forma espiritual, e com seu braço forte reger contra a impiedade. Ele conhece os corações, sonda cada um, e sabe de cada pessoa, e, nas escrituras, esse cavaleiro é figurado Jesus Cristo. Veja a descrição: cavalo branco, montado por um cavaleiro com olhos de fogo, muitas coroas na cabeça. Jesus tem o domínio e o governo de tudo e de todos os reinos dessa terra, e um nome escrito que só ele conhece: vestimenta, manto encharcado de sangue. Aqui fala em justiça, vingará a causa dos seus ungidos, e o nome Verbo de Deus, cumprimento da palavra, avivando a sua obra no meio dos anos. Acompanhamento: exércitos do céu montados em cavalos e vestidos de linho finíssimo, armamento, espada afiada para ferir as nações. Governança:
regerá as nações com cetro de ferro. Através do avivamento Deus enviará o seu fogo abrasador sobre a igreja, esse fogo é o da graça, ele é purificador, e como a prata, ele vai purificar os seus, purificando no fogo para que ela venha reluzir, resplandecer sua glória, e testemunhar o seu poder, para saber que o Senhor é Deus zeloso para com aqueles que persevera, esse fogo é o do batismo do Espírito Santo. Isaías 64 versos 1 até 3, ó. Se fendesses os céus, e descesses, e os montes escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis, que nunca esperávamos, descia-se os montes se escoavam diante da tua face, ele virá com seu juízo sobre as nações porém, os seus ungidos serão recompensados com o seu poder. No contexto de Tiatira em que percebo quando Cristo menciona 5 igrejas e somente 5 têm elogios e advertências claro. 2 ficam de fora. A Laodiceia, são parte de incrédulos, e Sardes a morte espiritual deles, e entra a parábola das 5 virgens, que representa o número da graça e que contém 5 virtudes e são elogios, e tem os defeitos que serão corrigidos nesse período que a igreja vai vivenciar antes do seu arrebatamento, que o Espírito Santo prepara hoje. Essa é a 4ª igreja e que hoje no sentido espiritual, que se encontra em apostasia e em prostituição, o espírito imundo da Jezabel levou à perda da sã doutrina e conduzindo à morte espiritual, aí entra na situação condizente a que está hoje, Deus a vomita como Laodiceia, pois está morta como Sardes, mas não são todos de Tiatira que estão assim, hoje vemos muitas divisões, contendas, discórdias e invejas no meio do povo cristão, mas Deus nos adverte que o joio está no meio do trigo. Nesse 4º estágio, ele menciona que Tiatira, mesmo vivenciando uma guerra espiritual dentro da igreja, os seus trigos dão frutos, e os seus eleitos são amados e guardados por ele, e vivenciarão grandes feitos do Senhor, por manter os frutos do Espírito e principalmente a perseverança, estando com tamanha aflição pelo cenário de vida, não existe profecia maior que a própria palavra de Deus, ele falará e se cumprirá, pois priorizar a palavra do Senhor certifica a presença de Jesus em nossas vidas. Nos ensina que devemos nos encher da sua presença através da sua palavra, porém, Deus nos adverte que o joio está no meio do trigo, como também lobos ultrajados, e nesse 4º estágio, ele menciona que Tiatira, mesmo vivenciando esse embate espiritual dentro da igreja, os seus trigos dão frutos. Serão recompensados, pelo poder, pela força, proteção e sua provisão, e completando a obra, e os seus ungidos são bem vistos, elogiados por ele pelas obras, pelo amor, pela fé e principalmente a perseverança em meio aos desgostos. Se Deus quiser falar conosco através dos seus profetas, ele envia, e ensina que devemos nos encher da sua presença através da sua palavra, e você vai se tornar um sacerdote do Senhor pelo seu Espírito e falarás diretamente com ele. Busque o Espírito Santo, ele vai derramar unção sobre a sua vida e você vai entender as Escrituras. A vigilância é um dos pilares na vida cristã, não devemos ficar correndo atrás de profecias, a graça nos foi revelada, os profetas do Senhor têm que priorizar a palavra e levá-la a todos, pois antes de serem profetas do Senhor são pregadores do Evangelho da Salvação, e se Deus quiser revelar ele vai falar sim, de acordo com sua palavra. 1 Tessalonicenses 5 versos 20 e 21, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham-a prova todas as coisas, e retenham o que é bom. Busque em Deus uma confirmação ou uma testificação de acordo com o seu cenário de vida, busque ao Senhor pela sua palavra. Muitos perecem por não conhecer a palavra de Deus. Nesse período de Tiatira, Deus adverte que a palavra foi deixada de lado, e que existem sim espíritos de adivinhação, sedução e encantamentos vindo a tornar pessoas com idolatria no coração. Em 1 Coríntios 14, está escrito: mas, se todos profetizarem, e algum ignorante ou infiel, no sentido de não buscar a Deus pela sua palavra, e se firmar pelas profecias recebidas, poderá receber o julgamento igual juízo. De todos é convencido, se todos é julgado, Deus vai requerer nesses dias de quem tem falado em nome dele e não estão ensinando a sua palavra. Priorize a palavra de Deus, pois ela é a que vai produzir fé em você e transformar a sua mente. Manda quem pode, que é Deus, e obedece quem tem juízo, para não sofrer o juízo do Senhor. Tiatira significa igual sacrifício do trabalho, para quem está à frente da obra de Deus e sabe o tanto que é difícil e desafiador. Por esse trabalho sim, será recompensados e serão galardoados. Essa igreja situava a caminho do trajeto. Aqui entra o império da luz contra as trevas entre Pérgamo, pergaminho que se liga com a escritura, e pelas características onde a Tiatira situa é onde Satanás colocou e ergueu templos. Isso figura pessoas também, no sentido espiritual e físico é a astúcia dele em tirar a
Sã doutrina, ou seja, a palavra profética e reveladora de Deus de dentro das igrejas. Veja como é desafiador para um missionário entrar nessas regiões da Ásia Menor, que eles já têm um falso Messias, e uma falsa doutrina e uma falsa palavra impregnada, os seus sofismas, rituais, religiosidades e com isso resultando na morte espiritual de pessoas. Esse exemplo também é relacionado aos missionários que são enviados para esses lugares obscuros que travam guerras físicas e espirituais. Esse contexto ressalta a falta do espírito do entendimento que Deus enviou às 7 igrejas do Apocalipse que perderam a palavra. O entendimento foi perdido e se perderam, por falta da palavra de Deus. O diabo cega o entendimento hoje de muitos, e mais à frente a apostasia, a igreja de Sardes figurando a morte espiritual. O que Deus me revelou a respeito de Tiatira condiz com o cenário de vida da igreja que vemos hoje, e sobre a advertência e repreensão, Provérbios 15 versos 31 até 33, o 9 versos 7 até 10 e 13. Versos 18 até o 25, escute o que o Senhor vos fala pela sua palavra, leia essas passagens sobre repreensão. Hoje, os espíritos imundos e enganadores estão dentro de igrejas do contexto bíblico de Tiatira e revelados atualmente, e por isso Jesus adverte. Olha só a condição vergonhosa para essa advertência a Tiatira, é mencionada no Apocalipse como púrpura, a escarlata vestida e adornada de ouro. Hoje vemos a apostasia dentro das igrejas que tomaram de conta de muitas pessoas, se figurando os fariseus, homens de honrarias e transfigurados em perfeitos idólatras, os falsos mestres e doutores enganadores da lei e que têm zombado do Senhor, e isso serve para mulheres também. Deus vai derrubar hoje, vai cair e sentar na cinza e no pó, e se coçar com caco, as suas mazelas. O diabo tem cirandado na vida de muitos, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. A Tiatira, retratando a imoralidade, espíritos malignos atuando dentro de igrejas, testificando a palavra do Senhor nos dias de hoje, sendo pessoas levadas à sedução e aos encantamentos por falta de vigilância. E foram alvejados, satanistas, ultrajados de ovelhas, lobos. Malfeitores com seus sortilégios e engodos, jogam suas magias aos ares, e quem não busca um revestimento cai mesmo. A figura da igreja de Babilônia, tamanha prostituição inserida de forma espiritual dentro das igrejas e fisicamente, pois muitos estão quebrando alianças com o Senhor e hoje Deus irá requerer de cada um segundo as suas obras. Serão colocados em uma balança e quem for achados em falta a nudez será exposta. A condição que levou a tal advertência tem derrubado muitos fariseus, pois tem amado mais a riqueza dessa terra do que a palavra de Deus. Depois, não reclamem de serem atribulados, como Nabucodonosor. Deus desceu o cajado nele e ele foi enviado possesso de espíritos imundos, a pastar e viver por um período de tempo como um selvagem que era, um bicho imundo, pois quando a casa fica vazia vem 7 espíritos imundos e a ocupa, pois se não são casas de Deus são achados como casa rebelde. Mateus 12 versos 44 e 45. E Lucas 11 versos 24 até o 26, agora, Deus revela uma palavra aos que têm guardado o evangelho da salvação. Hoje vistam-se de panos de saco, ou seja, se humilhem diante da santidade do Senhor, chore, clame e suplique que perto está do tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O verão está próximo e esse verão será o avivamento da igreja de Cristo sobre toda a terra e que brevemente acontecerá. O joio só tem aparência de trigo, mas não é trigo. Pois o trigo dá frutos, o joio não dá frutos, recebeu a presença mas não manteve, e o trigo manteve a presença, sim. Virá o cavaleiro sentado sobre o seu cavalo branco fazer justiça contra a impiedade, e resgatar a essência o que havia sido perdido, e trazer a nova estação, o verão que está próximo e a restauração dos seus ungidos, avivando a sua obra no meio dos anos. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nessa mensagem Deus já nos tinha revelado que chegaria esse tempo que iriam deixar o mundo entrar dentro da igreja por falta de vigilância e falta da pregação da palavra. Isso é exceção para algumas, pois tem poucas igrejas, sim, que pregam o evangelho do arrependimento. O diabo usa o joio para confundir o trigo, uma expressão que eu uso. Nem tudo que tem embalagem tem conteúdo. Que essa palavra edifique a sua fé, e que você venha se interessar mais pela palavra do Senhor. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de sermos a sua igreja prudente. Nesse momento muitos já morreram como mártires do Senhor e você está aqui, tendo a graça de Deus em sua vida, para uma mudança de mente. Deixa o Espírito Santo tomar os teus pensamentos e as tuas emoções cativos a Cristo, e reger a sua vida. Confesse os teus pecados e aceite a Jesus Cristo. A graça e a paz.